Descubra a intrigante história que explica por que judeus e árabes sempre estão em guerra. Ismael é uma figura significativa nas escrituras sagradas, especialmente nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sua história está registrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Abraão e Sara eram um casal idoso, cuja fé foi testada quando receberam a promessa divina de que se tornariam pais de uma grande nação. A idade avançada deles tornou a promessa ainda mais extraordinária, pois conceber um filho, naturalmente, era improvável. Além disso, Sara era estéril desde a juventude, o que aumentava a complexidade da situação. A espera prolongada gerou angústia e incerteza no casal. Em alguns momentos, Abraão e Sara podem ter questionado se a promessa se cumpriria e como Deus poderia realizar o que parecia impossível diante da demora em conceber um filho. Diante desse cenário desafiador, Sara sugeriu a Abraão tomar Agar como concubina para tentar cumprir a promessa divina por meios humanos. Assim, inicia-se uma série de eventos que irão impactar não apenas suas vidas, mas também o destino de suas futuras gerações. Sara, mesmo conhecendo a promessa divina feita a Abraão, sentia em seu coração uma profunda tristeza e angústia por não poder conceber um filho. A esterilidade era uma fonte constante de desafio e sofrimento para ela. Diante dessa situação, Sara viu em Agar uma solução para o dilema que enfrentavam. Ela sugeriu a Abraão que tomasse Agar como concubina, na esperança de que assim pudessem ter filhos. Abraão, em sua busca por cumprir a promessa divina e ter descendentes, concordou com a proposta de Sara. Agar engravidou e deu à luz Ismael, o primogênito de Abraão. No entanto, essa decisão desencadeou uma série de conflitos e tensões no lar de Abraão e Sara, evidenciando as consequências das escolhas baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos de Deus. Os conflitos entre Sara e Agar, intensificados pela presença de Ismael como filho de Abraão, refletem a complexidade das relações familiares na época. Sara, como esposa legítima de Abraão, sentia-se ameaçada pela presença de Agar e seu filho Ismael. A rivalidade entre as duas mulheres era alimentada pela expectativa da maternidade e pelo desejo de cumprir a promessa divina. Por outro lado, Agar, como serva de Sara, enfrentava o desafio de equilibrar sua posição na família e o cuidado com seu filho. A dinâmica envolvendo Abraão, Sara, Agar e Ismael revela as tensões resultantes da tentativa de manipular os planos divinos por meios humanos. Esses conflitos têm repercussões que ecoam ao longo da história, contribuindo para a complexa relação entre judeus e árabes. Após a expulsão de Agar e Ismael para o deserto, a solidão e incerteza os cercavam. Agar, sentindo-se oprimida e deslocada, buscou refúgio em um local remoto, onde as adversidades do ambiente árido ecoavam suas aflições. Em um momento de profunda angústia, Agar se viu sozinha diante das incertezas do futuro. Foi nesse cenário desolador que um anjo do Senhor apareceu a ela. A presença divina trouxe consigo uma mensagem de conforto e esperança, revelando que o filho que Agar carregava em seu ventre seria chamado de Ismael. O anjo também profetizou sobre o destino de Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem, mas abençoado por Deus. Essa intervenção celestial não apenas acalmou o coração aflito de Agar, mas também conferiu um propósito significativo ao filho que ela carregava. O nome Ismael, que significa Deus ouviu, refletia a resposta divina ao sofrimento e às circunstâncias adversas de Agar. Assim, fortalecida pela promessa divina e pelo encontro com o anjo, Agar retornou à casa de Abraão com renovada confiança no plano de Deus para sua vida. Após a expulsão de Agar e Ismael para o deserto, Abraão se viu diante de um dilema emocional e espiritual. Ele amava Ismael,
seu primogênito, e desejava que Deus o abençoasse. Preocupado com o destino de Ismael e ansioso para que a promessa divina se cumprisse através dele, Abraão fez uma oração a Deus pedindo que abençoasse seu filho. Em um momento de profunda conexão espiritual, Abraão expressou seu desejo sincero de que Ismael vivesse sob a bênção divina. No entanto, Deus tinha planos específicos para o cumprimento de sua promessa de uma grande nação através da linhagem de Abraão. Em resposta à oração de Abraão, Deus renovou sua promessa e estabeleceu uma aliança especial com ele. Deus revelou a Abraão que Sara daria à luz um filho chamado Isaque, que seria o herdeiro da aliança perpétua entre Deus e a descendência de Abraão. Apesar do amor e preocupação de Abraão por Ismael, ele compreendeu que os planos divinos eram soberanos e confiou na providência divina para guiar o destino de seus filhos. Após o nascimento de Isaque, a dinâmica familiar entre Abraão, Sara, Agar e Ismael passou por uma transformação significativa. A presença do filho da promessa trouxe consigo uma nova luz de esperança e renovação espiritual para todos os envolvidos. Sara, inicialmente cética em relação à possibilidade de conceber um filho na velhice, foi tomada por um sentimento de profunda gratidão e admiração diante do cumprimento miraculoso da promessa divina. O riso inicial de incredulidade se transformou em riso de alegria e fé realizada. Abraão, por sua vez, viu em Isaque não apenas o herdeiro da promessa divina, mas também um símbolo da fidelidade e bondade de Deus. O amor por Ismael permanecia em seu coração, mas ele compreendeu que os planos divinos eram maiores do que suas próprias expectativas. A presença simultânea de Ismael e Isaque na vida de Abraão refletia a complexidade das escolhas humanas diante dos desígnios divinos. A chegada de Isaque marcou não apenas o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara, mas também o início de uma nova jornada espiritual para toda a família. Os desafios enfrentados anteriormente deram lugar a uma nova perspectiva baseada na confiança na providência divina e no reconhecimento da importância de cada filho no plano maior de Deus para a humanidade. Após a expulsão de Agar e Ismael para o deserto, a solidão e incerteza os cercavam. Agar, sentindo-se oprimida e deslocada, buscou refúgio em um local remoto, onde as adversidades do ambiente árido ecoavam suas aflições. A distância da convivência familiar trouxe à tona sentimentos de abandono e desamparo em Agar. Ismael, por sua vez, enfrentava o desafio de se adaptar a um novo estilo de vida no deserto, longe da proteção e conforto do lar. As tensões familiares, que culminaram na expulsão de Agar e Ismael, refletiam não apenas os conflitos interpessoais, mas também as consequências das escolhas baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos divinos. O isolamento no deserto representava um período de provação e aprendizado para Agar e Ismael, marcado pela superação das dificuldades cotidianas e pela busca por uma nova identidade em meio às adversidades. Nesse cenário hostil, a presença divina se manifestaria mais uma vez para guiar os passos de mãe e filho rumo ao cumprimento do plano maior estabelecido por Deus. Após a expulsão de Agar e Ismael para o deserto, a solidão e incerteza os cercavam. Agar, sentindo-se oprimida e deslocada, buscou refúgio em um local remoto, onde as adversidades do ambiente árido ecoavam suas aflições. A distância da convivência familiar trouxe à tona sentimentos de abandono e desamparo em Agar. Ismael, por sua vez, enfrentava o desafio de se adaptar a um novo estilo de vida no deserto, longe da proteção e conforto do lar. As tensões familiares, que culminaram na expulsão de Agar e Ismael,
refletiam não apenas os conflitos interpessoais, mas também as consequências das escolhas baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos divinos. O isolamento no deserto representava um período de provação e aprendizado para Agar e Ismael, marcado pela superação das dificuldades cotidianas e pela busca por uma nova identidade em meio às adversidades. Nesse cenário hostil, a presença divina se manifestaria mais uma vez para guiar os passos de mãe e filho rumo ao cumprimento do plano maior estabelecido por Deus. Em um momento crítico da jornada no deserto, quando a água tornou-se escassa e a sobrevivência parecia ameaçada, Deus interveio providenciando um poço milagroso que jorrou água fresca e cristalina. Esse ato divino não apenas salvou a vida de Agar e Ismael, mas também simbolizou a proteção constante de Deus sobre aqueles que confiam em sua providência. O poço milagroso tornou-se um símbolo da fidelidade divina, mesmo nos momentos mais áridos da existência humana. Após ter crescido no deserto e se tornado um exímio caçador, Ismael demonstrou habilidades notáveis em sobreviver e prosperar em um ambiente hostil. Sua destreza com o arco e flecha tornou-se lendária entre os povos nômades da região. Além disso, Ismael desenvolveu uma profunda conexão com a natureza ao seu redor, compreendendo os segredos do deserto e as nuances da vida selvagem. Sua perícia na caça não apenas garantia sua subsistência, mas também o tornava respeitado entre as tribos locais. Com o passar dos anos, Ismael se tornou uma figura proeminente no deserto de Parã, liderando seu povo com sabedoria e coragem. Sua reputação como líder carismático e justo se espalhou pelas terras áridas, unindo tribos dispersas sob sua liderança. Além disso, Ismael estabeleceu laços comerciais e diplomáticos com outras comunidades do deserto, fortalecendo os laços de amizade e cooperação mútua. Seu casamento com uma mulher egípcia da tribo de Jurum simbolizou a união entre diferentes culturas e tradições, promovendo a paz e a harmonia entre os povos do deserto. Os 12 filhos que Ismael teve são considerados ancestrais de várias tribos árabes, cuja descendência floresceu ao longo dos séculos como cumprimento da promessa divina feita a Abraão e Agar. Após a morte de Abraão, os filhos Isaque e Ismael se reuniram para prestar as últimas homenagens ao pai. A união entre os meio-irmãos, que haviam trilhado caminhos distintos ao longo de suas vidas, refletia a importância da família e da tradição na cultura da época. Juntos, Isaque e Ismael sepultaram Abraão na caverna de Macpela, ao lado de sua esposa Sara. Esse ato simbolizava não apenas o respeito pelos antepassados e a continuidade da linhagem familiar, mas também a reconciliação entre irmãos que haviam sido separados por circunstâncias complexas. A colaboração entre Isaque e Ismael no funeral de seu pai destacava a força dos laços fraternais e a superação das diferenças em prol do legado deixado por Abraão. Se você se interessou por essa fascinante história bíblica, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Agora que você conhece mais sobre a história de Ismael e sua importância nas tradições judaico-cristãs e islâmicas, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Até o próximo vídeo.